Nesta segunda-feira de carnaval, nós estamos recebendo com muita alegria, aqui nos estúdios da TV Prevê, o cirurgião plástico Dr. Eudes de Sá Nóbrega. Dr. Eudes é cirurgião há muitos anos, professor universitário, enfim, tem toda uma bagagem profissional, médico do Centrinho, opera também em outros hospitais, normalmente na cidade de Agudos, na sua atividade profissional. E hoje nós temos a alegria de recebê-lo, ele já esteve aqui algumas vezes. Doutor Eudes, nós estamos vivendo um período de carnaval, período de feriados, período de oportunidade em que as pessoas ficam em casa e preparam comidas, churrasco, e isso causa alguns dissabores para a maneira como essa preparação se dá, através de colocar carne jogando álcool e de repente esse álcool volta. Ainda vi uma matéria sobre isso em um programa de televisão. Como é que está essa situação aqui em Bauru? Nós temos tido esse tipo de problema, pessoas que se queimam com churrasqueiras, com o uso inadequado do álcool. Fizemos até aquele álcool que não é o líquido, mas parece que o pessoal ainda insiste com álcool líquido e de maior concentração alcoólica. Infelizmente, aqui em Bauru ainda, a Bauru e região, acontecem alguns casos de pessoas que pensam que não, isso aí não vai acontecer comigo. E jogam para acender a churrasqueira, eles jogam álcool. E o pior não é nem na primeira vez, é na segunda que ele pensa, não, assim já está só na brasa, eu vou jogar um álcool para dar um up no fogo, né, vamos dizer assim. E aí a chama volta, retorna pelo aquele fluxo, vocês imaginem um lança-chama ao contrário. A chama volta por aquele álcool que ele jogou, imagine em câmera lenta aquela chama voltando e pegando no indivíduo, no seu rosto, no seu corpo, aí pega a camisa, o vestimento que ele está na hora, e aquilo já pega fogo também. Muitas vezes ele inala, o pior ainda é isso, ele pode inalar esses gases e causar queimadura química na árvore respiratória, e aí ele precisar ir para um UTI, ficar entubado, etc. e tal. Então, quer dizer, é muito sério essa segunda jogada. Inclusive, houve um período, os mais velhos vão lembrar, que era proibido álcool líquido. Isso porque havia médicos, vamos dizer, senadores ou deputados que lutaram para que isso acontecesse e vendesse só álcool gel. Mas aí as pessoas iam no posto de gasolina e compravam álcool e faziam fogo da maneira que elas achavam que deveria ser. Então isso é muito sério, a gente sempre pensa, não vai acontecer comigo. Nós temos, por acaso, estive ontem de plantão à noite no estadual, e a nossa UTQ, Unidade de Terapia de Queimados, atendemos a 2 casos de queimadura com álcool, um deles causado por essa jogada no fogo. E a semana passada nós tivemos 3 casos com essa mesma, vamos dizer, essa mesma motivação. Churrasco em casa e problema com álcool. Outra que também, essas pessoas de baixa renda, muitas vezes querem aquecer a sua comida com o tal de uma espiriteira, que é coloca ali aquele... principalmente os trabalhadores que trabalham. Isso. E colocam álcool ali e tal, e às vezes esbarram. Eu tive 2 crianças, tiveram alta semana passada, graças a Deus, mas 2 irmãos, cuja mãe estava aquecendo comidinha no álcool, e eles bateram e ficaram queimados bastante, ficando 15 dias internados. Essas queimaduras são queimaduras de primeiro grau? Não. Primeiro grau é aquela queimadurinha do sol, que sai a pele e tal, você vai para a praia, não está acostumado, então aquela queimadura fica vermelho e aí sai. Segundo grau é com bolha, que é a queimadura mais forte, que geralmente dá quando espirra, cai óleo de cozinha quente na sua mão e dá aquela bolha, ou então você encosta no cano de escape da moto. Muitas vezes essa de segundo grau do cano de escape pode virar terceiro grau. A terceiro grau é a mais profunda, que ela mata toda a, vamos dizer, a pele, em toda a sua extensão, e essa precisa de enxerto
para ser, vamos dizer, para se recuperar. E esse trabalho que é feito aqui em Bauru, normalmente as pessoas são encaminhadas para um hospital especializado, que é o hospital estadual? Elas são atendidas em primeira instância, como podia dizer assim, primeiro atendimento seria em pronto-socorros ou em UPAs. E aí os colegas desses estabelecimentos enviam esses pacientes para o nosso ou ambulatório, quando é uma queimadura pequena, de região pequena, ou então mandam um fax e nós, ou um e-mail, e nós analisamos o quadro e internamos. Mas não é só aqui de Bauru, não. Ontem, um desses casos que eu atendi foi de Itaquaquecetuba. É lá na Grande São Paulo, sim, depois de então, Suzano. Exatamente. Nós temos um negócio chamado Central de Vagas, porque a unidade de queimados, para o telespectador entender, é uma coisa muito cara, caríssima. Nós temos 16 leitos aqui em Bauru. Esses leitos são caríssimos ao Estado, porque um dia de um paciente internado num leito de UTI de queimado pode chegar a custar 7 a 8 mil reais, o gasto com ele, diário. E um leito comum de 1.500 a 2 mil reais, o gasto diário. Então, e por quê? Porque é altamente especializado, são pomadas caríssimas, procedimentos cirúrgicos, vários profissionais de todas as, vamos dizer, de todas as qualificações. E, então, essa unidade de queimados não serve a Bauru, ela serve a Bauru e região. E muitas vezes da grande São Paulo. Há pouco tempo chegou um avião da Polícia Militar, um helicóptero, trazendo um paciente da região de Jundiaí, lá de Itapira, Itatiba, sim, uma coisa assim. Sim, e pacientes nossos, é preciso que entendam também os bauruenses e da região, que pacientes nossos também, às vezes, não tem vaga no estadual, eles têm que ser removidos para outras unidades de queimados que fazem parte dessa rede. Ou seja, tem em Ribeirão Preto, tem em Limeira, em Catanduva, em Marília e em São Paulo. Então, quer dizer, muitas vezes o paciente sai de Bauru, mas aqui em Bauru tem, mas é porque não tem vaga. Então não tem jeito. Por exemplo, já acabaram as vagas do estadual hoje. Hoje acabamos as vagas. Então, se queimar alguém que precisar ser internado, vai ter que ir para outra cidade. Que tiver vaga. Então, quer dizer, é assim que funciona. Nós atendemos paciente, eu não podia negar uma vaga. Ontem tinha 3 vagas. E aí ligaram dessa Itaquaquecetuba, esse sujeito, esse outro de Itaquaquecetuba foi uma tentativa de homicídio, uma pessoa jogou álcool e tocou fogo no indivíduo, então nós tivemos que atendê-lo. Eu não ia negar, dizer, não tem vaga. Tem vaga, então tem que vir. E aí esse paciente vem do quê? Vem de ambulância tipo UTI, móvel. Então levou 4 horas e meia para chegar aqui. Então normalmente nós ligamos para lá e dizemos, que horas vai sair a ambulância aí? Tal hora. Então, nós já nos preparamos para receber esse indivíduo, garantir a vaga e os médicos estarem todos preparados. E esse caso, infelizmente, o telefone desse hospital, que eu acredito que era um hospital de periferia, não atendia. Então ficamos sem saber que horas chegava o doente. Ficamos ali na expectativa. Chegou por volta das 6h30 da tarde. E normalmente esses casos conseguem a recuperação, esses casos de tentativa de homicídio, ou muitas vezes vai a óbito? Dependendo da extensão da queimadura e da gravidade, se não atingir vias aéreas e tal, muitas vezes eles saem. Consegue sair. O pior é a tentativa de suicídio. Essa sim é a pior que existe. Porque o indivíduo quis, né? E ele não tenta, vamos dizer, ele não tenta a recuperação, ou seja, ele se larga. Já o outro não, o acidente de trabalho, outro tipo de queimadura, ele, vamos dizer, tem aquela garra de sobrevivência. Tiburcio, você mandou um e-mail para nós, o sinal digital já está no ar, felizmente já foi recuperado após o problema com as chuvas que tivemos aqui na cidade. Doutor Eudes, eu queria que você falasse ainda sobre as cirurgias que são feitas aqui, no hospital estadual, principalmente aquelas pessoas que procuram esta unidade da subespecializada. Em que situação o paciente pode procurar o hospital estadual para esse tipo de cirurgia? Ele não procura... diretamente, é encaminhado por um... Como o hospital estadual, a princípio é um princípio muito bonito, que ele foi um hospital
terciário, como dizer. Ele é um hospital só para atender casos que são enviados de outros hospitais que não têm condições nem de pessoal técnico, nem condições técnicas, aparelhos para realizar aquele tipo de procedimento. Então o nosso paciente geralmente é encaminhado por outro. Geralmente ele não chega lá, ó, queimei, trouxe aqui para você ver. Não, ele vai numa UPA e da UPA eles vêm para o nosso hospital para ser tratado. Doutor Eudes, como é que está a área hoje de cirurgia plástica? Nós tivemos evolução nos últimos anos, a modernidade médica deu chance para que houvesse um avanço nessa área? Sim, principalmente no sentido, os curativos hoje em dia estão muito mais eficientes e os fios de cirurgia são melhores, são absorvíveis, menos alergênicos, né? E as técnicas cirúrgicas que são cada vez menos invasivas. E hoje nós temos aqui em Bauru o mesmo tipo de atendimento que pode ser, aqui quando eu digo Bauru e a região, que é feito em qualquer lugar do mundo ou do país? Praticamente sim, porque os cirurgiões daqui têm uma formação muito boa e apresentam inclusive trabalhos em congressos, e são pessoas, vamos dizer, o nível daqui é semelhante a São Paulo. Uhum. Entendeu? Não deixa nada a desejar. Lógico que existe algum hospital em São Paulo, alguma coisa assim, tipo, que só faz aquele tipo de cirurgia, como por exemplo, Centrinho só faz aquele tipo de cirurgia. Nós, é lógico que temos muito mais vivência do que a grande maioria dos hospitais que se dedicam a esse tipo de procedimento, as fissuras lábio-palatais, por exemplo. O doutor Eudes também é profissional cirúrgico no Hospital do Centrinho, aqui de Bauru, que aliás, o novo hospital não está funcionando ainda, infelizmente. Não, ainda não, mas já está próximo. Próximo? Tomara que eu possa dar essa notícia, que há 20 anos também nós estamos aqui quando eu fui fazer a prova para entrar no Centrinho, havia o doutor Marangoni, que todo mundo conhece aqui em Bauru, um cardiologista, foi um dos meus entrevistadores, e atrás dele havia uma planta, uma maquete linda, né? E aí eu perguntei, o que é aquilo? Aí disse, aquilo é um hospital que vai ser construído daqui a 5 anos. Isso foi em 87. Então, 5 e 7, então 92 era para estar pronto. E vocês já viram até agora. Ô, doutor Eudes, por falar nesta especialidade, Bauru continua sendo referência em restauração lábio-palatais através do Centrinho? Continua. E é uma... O Hospital do Centrinho é 100% SUS, né? 100% SUS. E atende o Brasil inteiro ainda? Atende? Não, atende, mas está com certas restrições, porque o reitor, esse novo reitor, ele, vamos dizer, ele quis... sabe aquela lei de não sei o que tem todos os prefeitos? Lei de responsabilidade fiscal, que você só pode aplicar um certo X de dinheiro na mão de obra, senão, né, dá aquele problema que não deveria ter dado com a Dilma, tal, tudo, lembra? Uhum. Então, esse reitor, ele quis enxugar a faculdade, porque a faculdade estava gastando 110% do que arrecadava com mão de obra, com pagamento de funcionário, professores e tudo. Então ele, inclusive, fez um plano de enxugar a faculdade com um negócio de PDV e diminuiu bastante o número de pessoas que estão trabalhando e ele não pode contratar, porque quando faz um PDV parece que 2 anos depois não pode contratar, e alguns anestesistas pediram demissão ou aposentadoria e não pode... Então houve uma restrição bem grande no atendimento, mas nós estamos dando a prioridade a quem? As pessoas da região de Bauru, do DIR 10, depois de São Paulo e depois daqueles estados onde não existem centros de fissuras. Porque o Centrinho já disseminou a sua, vamos dizer, sua técnica, seu know-how. Então no Brasil já existem centros credenciados em cerca de 23 localizações. Porque era comum ver o avião da FAB que corria os estados do norte, do nordeste, trazendo muitos pacientes para cá. Uhum. Ou gente que era
recebia passagens. Por exemplo, eu cansei de ver gente viajando comigo de Manaus, de outros estados, para receber atendimento aqui. Sim, era uma coisa muito bonita. Até eu ficava muito orgulhoso. Eu já vim depois dessa época. Inclusive do estrangeiro, vinha. Do Chile, da Argentina, Paraguai, Peru, Bolívia. Mas é melhor para o paciente se ele tiver na sua própria cidade um centro que possa tratar, porque ele tem mais proximidade. Por exemplo, nós aqui no Centrinho operamos e só daqui a 6 meses que nós podemos ver o nosso pós-operatório. É uma coisa que nos, vamos dizer, amarra nossas mãos, né? Uhum. E o paciente tendo um centro mais próximo é melhor. É lógico que eu gosto de operar, eu gostaria que tivesse sempre um fluxo grande, como sempre teve, mas as condições atuais não estão permitindo mais isso. E existe um negócio chamado TFD, tratamento fora de domicílio, que o país paga, o governo paga, para que um paciente venha de Manaus, por exemplo, para Bauru. E tendo agora o centro que se desenvolvendo em Manaus, eles estão restringindo esse tal de TFD, com razão, né? O Amazonas gastava por ano, só com passagem para o Centrinho, 1.500.000 por ano de passagem e estadia para TFD. Isso eu sei porque eu estive lá, operando lá em Missões também, no Amazonas, e uma das pessoas que tinham ligações com o governo me falou que era esse o valor que gastavam de passagem e de estadia com o TFD. Uma vez eu vim de Belo Horizonte para cá, de ônibus, e peguei o ônibus lá e várias pessoas vieram de outros estados e tomavam ônibus em Belo Horizonte para vir para Bauru para esse tipo de atendimento. E já não ocorre mais isso? Não, já diminuiu em Belo Horizonte. Não, os antigos, eu vou explicar bem, os que nós já tínhamos iniciado o tratamento, nós não simplesmente largamos, nós continuamos. Agora, um caso novo de Belo Horizonte, nasceu uma criança aqui com fissura de Belo Horizonte, por favor, Centrinho, aí vocês têm um tratamento tal no Hospital da Baleia, com o doutor fulano e doutor cicrano, que inclusive alguns foram formados aqui conosco. Uhum. Certo? Tem uma fonoaudióloga lá formada aqui, tem odontopediatra formado aqui, ortodontista formado aqui, e o cirurgião plástico não é, porque já é mais antigo, mas é tão bom quanto um daqui. Ah, perfeito. Dr. Renato Lage. Legal, é bom essas informações, porque até Bauru formou essas escolas, formou esses profissionais para o país inteiro, né? Sim. Mas embora que continuemos com o referência. Nós ainda continuamos, graças a Deus, temos ainda mantido o nosso padrão. A universidade continua recebendo profissionais para a sua formação daqui? Sim. Em estágio avançado? Sim, inclusive curso pós-graduação. Legal. Doutor Eudes, na área de cirurgia plástica, do qual o meu amigo é profissional e há muitos e muitos anos, nós temos alguns tipos de cirurgia, que são as restauradoras, aquelas estéticas. O que é que o profissional Eudes tem feito mais? A estética ou a restauradora? Mais a reparadora, porque a estética, como todo mundo sabe, a crise, né? A palavra da moda. Atingiu todo mundo, Todo mundo, lógico. Então, quer dizer, eu sempre fiz mais a reparadora, mas agora está mais ainda. Por quê? Porque eu acredito que os outros colegas também, não só sou eu não. Isso é uma maré que vem para todos. É como está dando peixe ali no lugar, se não está dando aqui, não está dando acolá também. Que eu sou pescador, já fui muito pescador do mar, então a gente mudava, meu pai que dizia, se não está dando aqui nessa praia, a outra também não está não. Então, quer dizer, vamos para aquele lugar ali que está dando mais peixe. Não, então, essa é uma coisa que está atingindo não só Bauru, mas o Brasil inteiro. Nós vemos a preocupação dos cirurgiões, tudo. E graças a Deus eu enveredei pela área da reparadora inicialmente, que eu gosto mesmo, e eu gosto da estética também, mas a reparadora que preenche mais a satisfação interna, o ego, e graças a Deus eu vim para esse lado, então eu estou sofrendo com as consequências da crise. Mas já pensou se eu estivesse fazendo só estética? Aí eu estava lascado, como diz o Ceará. Doutor Eudes é cearense. Cearense de onde? De Fortaleza? Fortaleza. E está há quanto tempo aqui em Bauru? Mais tempo do que eu morei em Fortaleza, já estou aqui. 29, 30 anos.
E o doutor Eudes fez especialização nos Estados Unidos. Não tem voltado mais ao Ceará para trabalhar lá também? De vez em quando dava os cursos. Eu voltei em outubro para operar num projeto que chama Smile Train, que é exatamente de fissuras, não tem nada a ver com o Centrinho, é um projeto separado, é um projeto que doadores americanos do mundo inteiro, é como aquele Médicos Sem Fronteiras, eles pagam a quantia, e aí existe essa bolsa que aí paga profissionais, cirurgiões, residentes, tudo, e se deslocam para uma área menos favorecida. Eu fui para Sobral, no Ceará, terra do Renato Aragão, e operamos lá cerca de 12 pacientes na Semana da Criança. Isso já faz 2 anos que nós fazemos. E outros médicos foram para Manaus, outros foram para Belém. Então, vamos dizer, se eu não me recordo, a minha memória não falha, é mais ou menos uns 10 a 12 médicos, cirurgiões de centros grandes foram deslocados e operaram nessa Semana da Criança. Em que casos o SUS, por exemplo, doutor Eudes, para informar ao telespectador, cobre as cirurgias plásticas? Todas as cirurgias reparadoras o SUS cobre. E algumas que estão naquela borderline, ou seja, naquela limite. Por exemplo, uma pessoa que tem uma barriga, um abdômen enorme, um avental, pós-bariátrica, ou mesmo porque perdeu muito peso, está dando assadura e tal, o SUS, em alguns hospitais, ainda existem equipes que fazem isso. Por exemplo, lá em Botucatu, na Faculdade de Medicina, principalmente. Já os institutos, as cooperativas médicas, as empresas que trabalham com planos de saúde, essas cobrem todos os tipos de cirurgia plástica? Não, mesma coisa do SUS. Elas cobrem as cirurgias ditas reparadoras ou essas borderline. Pessoas que, exatamente como eu falei, o abdômen é muito grande, faz um avental e elas podem ter assaduras, podem ter hérnias, então elas, aí o plano de saúde, depois de uma perícia, lógico, porque senão o povo se aproveitaria e queria, eu quero botar isso aqui, não, quero ver se realmente é. Então existe uma junta médica que examina, não, realmente isso aqui precisa, ela não está mentindo, precisa. Como pálpebra também, cirurgia de pálpebra, a pálpebra está tão pesada que a pessoa tem restrição do campo visual, então ela autoriza a retirada desse excesso de pele. Doutor Eudes, nós temos tido muitos casos de cirurgia bariátrica neste país. Hoje, inclusive, sendo feitas até pelo Sistema Único de Saúde. Eu pergunto, essas pessoas que eventualmente estavam mórbidas e têm um excesso de pele, elas podem beneficiar-se dessas cirurgias, tanto pelo SUS quanto pelas operadoras de seguro? Sim, até certo ponto sim, é como eu falei. Se elas têm, o excesso delas está causando um mal-estar físico, funcional, ela pode sim demonstrar e aceita pelo plano. Né? Não todas, vejam bem, não todas. Por exemplo, uma pessoa que tem emagreceu e aquela mama deu aquela pitose, aquela caidinha, mas é pequena, tal, tudo. Quer colocar uma prótese, quer botar um negócio para matar. Não pagam. As cooperativas e os planos de saúde não pagam para ninguém ficar, entre aspas, mais bonito. Eles pagam para recuperar um defeito, que, como eu falei, uma assadura, uma hérnia que a cirurgia anterior deixou, ou então é tão grande o abdômen que a pessoa está tendo dificuldade até em se locomover. Então, os médicos vão julgar e acredito que dá o sim. Doutor, nós temos visto que muita gente não gosta de ser careca e não quer colocar peruca. Existem cirurgias plásticas para restituição capilar. Como é feito isto? É recomendado? É particular? Como é que é a estrutura para esse tipo de cirurgia? Eu não sou a pessoa mais indicada para responder, mas de qualquer maneira, é uma cirurgia. Hoje em dia os métodos estão bem modernos, eu já fiz até curso, mas é uma coisa tão sacal que é para plantar como se fosse plantar grama por grama, entendeu? Você tem que ter uma equipe grande, com as 4 pessoas trabalhando dentro da sala de cirurgia, o cirurgião tira uma fita aqui atrás, uma fatia,
que ele vai depois suturar direto, e aquele pedaço vai ser dividido várias vezes para a primeira pessoa, depois passa para a segunda, que com auxílio de um microscópio, não é um microscópio para ver célula, é um microscópio que aumenta 20, 30, 40, 50 vezes no máximo, e aí a pessoa vai cortando aquilo em pequenos folículos para ser implantados um a um no couro cabeludo. Eu já fiz uns 2 casos, num menino queimado lá naquele estadual. Eu já fiz e graças a Deus deu certo, mas é um saco. Quer dizer, fiz até sem ganhar nada. É uma cirurgia que demora, né? E que é feita em etapas. Nossa, é feita em etapas. Essa cirurgia foi exatamente desenvolvida para queimados. Porque quando queima o couro cabeludo, mesmo pessoas não calvas, aquela mata tudo. Então essa cirurgia de transplante fio a fio foi inventada para um paciente queimado. Aí depois foi trazida para a calvície. Muitas cirurgias, a cirurgia plástica nasceu mesmo da reparadora. Ela não nasceu da estética. Ela nasceu na Primeira Guerra Mundial, que é aquela guerra das trincheiras, a pessoa ficava só com o rosto lá de fora, aí vinha aquele tiro e pá, arrancava metade da cara. Então nasceu com um indivíduo que ele era otorrino. Imagina os senhores, não existiam cirurgiões plásticos na época. Então, Sir Harold Gillis, na Primeira Guerra Mundial, ele era neozelandês, então ele juntou um cirurgião, um otorrino, um cirurgião bucomaxilo, que é um dentista, um ortopedista e um cirurgião geral. Dessa fusão nasceu o cirurgião plástico. Então, a cirurgia plástica existe desde antes de Cristo, mas o cirurgião plástico, como especialista, existe a partir da Primeira Guerra Mundial. E ela nasceu assim, para reconstruir a face dos mutilados das guerras das trincheiras, porque o sujeito só ficava com a cabeça do lado de fora. Trincheira, para quem não sabe, é aqueles buracos que se fazem na guerra. Quem assistiu o filme já viu que fica só o sujeito com um fuzil e vem uma bala e arranca a metade da cara. Então, esse Dr. Harold Gillis, que inventou vários retalhos, inclusive, de reconstruir rostos naquela época. E depois virou um cirurgião esteta. Foi para Londres e montou como é o nome? A sua lojinha, como diz o outro, o seu consultório de madames. Mas ele começou ali. Nós recebemos um telespectador, a dona Carmen, ela quer saber se essas cirurgias de fissuras lábio-palatais, que são feitas aqui, em Bauru e outros lugares, conforme foi mencionado, é em decorrência de processos hereditários, que a criança nasce com esse problema, ou é apenas formação congênita? Qual é a origem desse problema aqui? Infelizmente ninguém sabe direito ainda, mas existe uma coisa chamada herança multifatorial. O que é isso? É o gene com o ambiente. Ou seja, para que exista um incêndio, precisa existir o quê? Oxigênio, precisa o combustível e riscar o fósforo, né? Então, quer dizer, para que exista a fissura, é necessário que haja uma predisposição da família, mas é necessário também que haja um problema de alimento, falta de ácido fólico, uma medicação que a pessoa tomou, até um susto, pode isso, mas tem que ter as duas coisas juntas. Só o gene não explica e só o ambiente também não explica. Então são as duas coisas em conjunto que explicam essa fissura. E para ela saber, todos nós fomos um dia fissurados. Nós temos fissuras desde aqui do olho até aqui a boca. Todos nós. Só que essas pessoas que são fissuradas é que não fundiram lá dentro do útero. Nós todos eram abertos e fomos fechando. E essas pessoas não fecharam. Para encerrar, hoje, claro que tirando o problema econômico, porque passa, e eu acredito até que nós estejamos caminhando para sair dessa situação delicada econômica do país inteiro, que atingiu a todos os segmentos, indistintamente. Eu pergunto, a cirurgia plástica, como é, por exemplo, na Argentina? As mulheres argentinas gostam muito de cirurgia. É um modismo, é uma necessidade, é um problema de foro íntimo, de vaidade. O que é que o psicólogo e cirurgião plástico tem para responder sobre esse assunto? É bem simples. Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com o parecer do que o ser. Então, é lógico que é agradável você olhar um rosto bonito. Por isso que a gente escolhe uma mulher bonita para casar, né? Então a gente quer
um rosto bonito para acordar todo dia ali com ele e tal, tudo. Então, faz bem, mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que não é só isso que conta. O que conta mesmo é a parte, né, interna. Mas é bom, o ideal seria rosto bonito, parte interna e riqueza em dinheiro. As três coisas. Nem sempre podemos ter os três, não? Mas, hoje em dia, está todo mundo preocupado em mostrar mais. Vocês veem mesmo no carnaval, tudo, né? Todo mundo sai tudo cheio de lantejoula, tal, tudo. Pena, de pavão. Então, cada um quer mostrar mais. Todo mundo quer mostrar mais músculo do que o outro. Então, hoje é mais parecer do que ser. Mas eu não condeno essa moda de ser, não, mas parecer. Mas o mais importante é ser. Bom, para encerrar, agora sim, essa é para encerrar mesmo. Como é que é ser pai de uma cantora brilhantíssima chamada Lu Nóbrega? É um orgulho, né? Inclusive agora ela está aqui em Bauru nesse carnaval, mas ela está fazendo faculdade de música. Então ela vai ser como eu, vai nas duas coisas. Ela vai dar os shows dela e, quem sabe, ela pode ser professora também de música. Então, não vai ter crise, se Deus quiser. Então, a reparadora dela é, vamos dizer assim, ensinar a música, e a estética dela é fazer os shows dela aqui e acolá, gravar algum CD e tal, tudo. Ela está morando em São Paulo hoje. Está morando em São Paulo. O doutor Nóbrega tem quantos filhos? 3. 3 filhos. Nenhum médico? Tem um que está terminando a residência de cirurgia geral, talvez vá fazer plástica, o do meio. O mais velho é procurador. E uma cantora? Uma cantora. Beleza. Ela é jornalista, desculpa. Ela é jornalista formada aqui, mas ela quis fazer música, então eu não vou, para ela nunca dizer que é uma jornalista frustrada para mim. Então ela vai fazer música. Doutor, eu fiquei muito feliz em tê-lo uma vez mais nos estúdios da TV Prevê para falar sobre assuntos importantes na sua carreira médica, na sua especialidade e, claro, com certeza elucidou muitas dúvidas do nosso telespectador. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nós estamos encerrando o nosso Enfoque Regional desta segunda-feira de Carnaval. Lembrando que amanhã não teremos esta programação, porque estaremos passando os melhores momentos do primeiro dia, da primeira noite de Carnaval aqui no Sambódromo de Bauru. E depois, no nosso Prevê Cultura, passaremos a segunda noite de Carnaval. Aos que estiveram conosco, nós queremos agradecer a audiência e deixar o convite para que estejam novamente conosco na próxima quarta-feira, nos horários alternativos do nosso telejornal. A todos, muito obrigado e um excelente final de segunda e um bom feriado, ou ponto facultativo de terça, uma vez que terça-feira não é feriado nacional, mas é um dia que muitas empresas permitem que os seus funcionários não trabalhem. Então, nós também estaremos aqui com uma programação especial nos horários do nosso telejornal. Estaremos de volta na quarta-feira nos seus horários alternativos. Um abraço a todos e até lá.